Fala comigo, nação, tudo na paz? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vou Falar. Galera, preparei um vídeo longo para vocês, então fiquem aí, não saiam, peguem aí sua pipoquinha, porque vamos dar uma olhada no que a Jovem Pan falou. Então, créditos para a Jovem Pan, o link está na descrição, e na sequência também o que a ESPN falou, créditos para a ESPN também. A Jovem Pan falando sobre Flamengo e São Paulo, final da Copa do Brasil. E a ESPN falando sobre o aniversário do Gabigol, né? Aquele protesto, quebra-quebra, aquela coisa. Mas estou botando primeiro Flamengo e São Paulo, porque aniversário do Gabigol a gente já viu muita coisa por aí. Não deixa de ser importante, né? Mas vamos falar de futuro primeiro, beleza? Então, simbora, vamos dar uma olhada. Flávio Prado, também sobre a situação do São Paulo, né? Porque o São Paulo é o outro finalista aí da Copa do Brasil e apesar de não ter essa cobrança de falta de vontade, porque vontade o time do São Paulo tem, o time do São Paulo tá mostrando um sangue nos olhos para ser campeão, quer esse título de qualquer jeito, inclusive a diretoria cometeu loucuras de contratar o Lucas Moura e o Rames, foram riscos mesmo, porque se não classificasse, ia gastar sem se classificar para a final. Classificou. É uma chance que o São Paulo tem de conquistar sua primeira Copa do Brasil. O Dorival Júnior contra o Flamengo depois da forma covarde como ele foi demitido. De um lado a gente tem sangue nos olhos, do outro não. E isso todo mundo percebe. Por isso que eu não considero o Flamengo favorito. Agora, São Paulo também não está num bom momento, né, Flávio? O Bruno também. Dos últimos 11 jogos foram duas vitórias desse São Paulo. 6 derrotas. É um time que também precisa evoluir para a final da Copa do Brasil, né? O São Paulo ganhou os jogos certos. Esse é o ponto, né? Ele ganhou os jogos certos. Ele se classificou, ganhando aquele jogo do Corinthians, chegada do Lucas Moura, criou fatos positivos. Ramos Rodrigues, Lucas Moura. Aí ganha do Corinthians, estado cheio, aquela coisa toda. Então o São Paulo ganhou os jogos certos. Mas o futebol em campo não tem sido legal já faz algum tempo. O São Paulo não está jogando futebol para você dizer, não, São Paulo é favorito. Não é real isso. Olha a classificação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Está lá na parte de baixo da tabela. Pois é. Ele não está mostrando bola para ser apontado favorito a nada. Não está jogando aquilo que parece que está. Só que ele está ganhando o jogo certo. Ele está, né? Tá dando tudo certo. Na hora que precisou, aconteceu e tal. Ganhar do Corinthians dá um desafogo legal. Mais ou menos o que o Mauro falou do Botafogo e Flamengo. O Flamengo mete 3-0 no Botafogo? Improvável, mas pô. 3-0 no líder, no rival, então você já dá uma melhorada. O São Paulo conseguiu fazer isso eliminando o Corinthians. Mas realmente a bola que o São Paulo está jogando não condiz com todo esse otimismo, esses momentos de alegria da torcida. A torcida está eufórica, né? Sobre o sorteio, acho que não mudou nada o fato de ser lá ou aqui. Não muda nada. São dois times. O Flamengo, se jogar tudo que pode, ele vai ganhar, porque ele é melhor. Mas vai jogar tudo que pode, em cima de todo esse clima que foi colocado aqui por vocês? Quem vai ser o treinador? Como é que vai ser o ambiente do Flamengo? Então, o São Paulo vai dar tudo, isso é certeza. O tudo do São Paulo depende do Flamengo não dar tudo. Se o Flamengo der tudo, São Paulo der tudo, dá Flamengo. Então o São Paulo depende que o Flamengo continue mais ou menos, né, Flávio? Porque o São Paulo deu tudo na Copa do Brasil, que ele foi eliminado pelo Flamengo, ele jogou melhor que o Flamengo no Morumbi. Mas perdeu. Ok, perdeu. Mas dá pra fazer um jogo de igual pra igual. Se o Flamengo jogar tudo que pode, eu não acredito. Eu acho que não. Agora, vai jogar? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. O Flamengo vai jogar? Difícil acreditar nisso. Porque né? A defesa do São Paulo hoje, tendo o Beraldo, que eu não sei se vai ter, acho que sim, pra final, melhor que a do Flamengo. Hoje, a defesa do São Paulo rende mais que a do Flamengo. Com a Arboleda, Beraldo, o próprio goleiro, o Matheus Cunha teve uma queda absurda. É uma defesa, o Pablo Maia, que o Vampeta diz que é o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. O São Paulo tem uma boa defesa contra um Flamengo que teve duas notícias super preocupantes ontem. Provavelmente não vai ter seu principal jogador ali junto com o Bruno Henrique, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta com uma lesão de grau 2 na coxa, né? O Gustavo Asmar, meu irmão, que é ortopedista, esteve com a gente aqui ontem, ele falou, dificilmente o Arrascaeta joga até o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Claro que pode se recuperar a tempo, mas pela previsão são 6 a 8 semanas de recuperação para lesão de grau 2. E o Luiz Araújo ainda é de grau 3. Ou seja, são 2 desfalques importantes, um deles, um dos principais jogadores do time. Sim, o Arrascaeta faz falta, claro, apesar de não estar fazendo assim um ano com regularidade. Ele tem momentos de brilho que
muitas vezes ele consegue decidir jogos nesses momentos de brilho, porque ele é muito talentoso. É um time do São Paulo, Mauro, Flávio, que foi o que eu falei, né? Enquanto o Flamengo tá mostrando uma apatia, falta de vontade em muitos jogos, acomodação, porque o Flamengo perdeu pro Cuiabá por 3-0, ele tava no meio campo, o jogador rindo com os jogadores do Cuiabá. Você é contra o fair play? Não, mas eu sou a favor da vergonha na cara. Perdeu de 3-0, sai puto de campo e não fala com ninguém e sai. Agora, enquanto a gente vê no Flamengo uma acomodação, no São Paulo, o Caleri ontem deu uma declaração, né, que a gente vai botar aí na tela, que deixa claro o sentimento dos jogadores do São Paulo e da torcida do São Paulo para esse jogo. Porque o Caleri resume bem o sentimento do torcedor são paulino. Vamos colocar aí na tela a arte do Caleri. Ele diz: eu sou um cara que sente muito as coisas, ainda mais com o São Paulo. Me identifico com o clube. É uma final que não joga há mais de 20 anos. E quando jogou, não ganhou. Perdeu pro Cruzeiro, né? Sim. E vamos ter a oportunidade novamente. Eu sinto muito, sou muito São Paulino. Quando vi o mando em casa, até me arrepiei. Mas temos que tentar fazer de tudo para ganhar. Estamos sonhando muito e vamos fazer tudo pelo objetivo. Define bem que é uma postura diferente da do Flamengo hoje, né? A postura do São Paulo. Os jogadores de São Paulo estão nessa cobrança por esse título e estão com sede de título. Não deveria ser assim, mas o fato do Flamengo ter vencido tanto nos últimos tempos pode ter gerado esse conforto, né? O Flamengo tem crédito, né? Ele tá com a conta bancária cheia, digamos assim. E o outro tá catando lá. É aquela luta do cara que já tá lá em cima, no auge, contra o outro que vai subindo. Sempre os grandes atletas, né, eles falam que eles começam a perceber que não dá mais quando ele corre com um garoto novinho e o garoto chega antes, uma vez, chega dois e fala: eu já ganhei tudo, mas agora não dá mais. Virou o fio, né? E o São Paulo, ele tá muito nessa, né? Todo mundo precisa ganhar, todo mundo quer entrar pra história e tal. E o título que o São Paulo nunca venceu, não ganha nada faz 500 anos. Todo esse desespero tá aí. E o Flamengo, o que não falta são títulos. Ele é o atual campeão da Libertadores, ele é o atual campeão da Copa do Brasil. Então, pode ter gerado uma acomodação. Não devia? Não devia. Mas eu acho que são até perfis diferentes. E são perfis diferentes mesmo, de jogador, né? Tipo de jogador. Jogador de São Paulo, a gente fala sempre, ele se mata. Ele mergulha de cabeça, ele faz o que ele pode. Tem dificuldade. Mas ele sim, um Caleri mesmo, exatamente. Então é um time que você não pode jamais falar que não luta. Mas eles também estão num patamar diferente do time do Flamengo. O Flamengo tem uma série de coisas respaldando, talvez, essa acomodação que não se justifica, mas acho que vale colocar essa situação. Mauro, você acha que tem uma diferença de postura? Eu acho que a diferença dos clubes, é o que o Flávio falou. Vamos imaginar que o Flamengo estivesse vivendo um bom momento, tá? Ninguém vai ficar dando esse tipo de declaração, porque o Flamengo não está na situação do São Paulo. Para a torcida do Flamengo, o peso da Copa do Brasil é menor do que para a torcida do São Paulo. Para a torcida do Flamengo, ser campeão da Copa do Brasil não vai salvar a temporada. Não, legal, ganhou e tal, mas vai continuar sendo uma temporada crítica. Mas é uma obrigação. Mas vai continuar sendo. Agora, se São Paulo ganhar a Copa do Brasil, nada mais importa. É só não ser rebaixado no Brasileiro, tá tudo bem. É isso aí. Pode ser eliminado pelo qualquer um aí na Sul-Americana, pode ficar em. Se ficar em 16º no Brasileiro, ninguém vai ligar. Não foi rebaixado, campeão da Copa do Brasil, viva. É isso. É diferente o momento dos clubes. São dois clubes muito grandes de momentos diferentes. Fosse no passado, há uma década e meia, sei lá, alguma coisa assim. Se fosse em 2008. Seria o inverso. Seria o inverso. Então, acho que é o momento de cada clube. Não tem nem muito sentido qualquer jogador do Flamengo falar essas coisas que o galera está falando, porque para eles, de fato, é uma coisa mais natural, tá disputando títulos e tudo mais. Isso independentemente da fase ruim. Foi que nem ontem. Eu vi muita gente falando assim: não, olha só, né? Todo mundo abraçando o Dorival e o São Paulo ali sozinho. Gente, por que algum jogador do São Paulo iria abraçar o São Paulo? Eles não trabalharam com o São Paulo. E é natural que os caras abraçam o Dorival, até por educação, por um carinho que tem pelo cara, porque trabalharam poucos meses atrás com ele. Isso é coisa óbvia, né? Não, porque lógico. Se o São Paulo tivesse sido campeão no São Paulo, no ano passado, e agora tivesse no Flamengo, os dois invertessem, teria jogador de São Paulo que ia lá cumprimentar o São Paulo. Jogadores que tivessem se dado bem com ele, bom relacionamento, como muitos têm com o Dorival. Então, assim, são algumas coisas que eu vejo, assim, umas teses que não tem sentido. Isso é uma obviedade, porra. É lógico que vai ser assim. E também não iam fazer festa pro São Paulo, porque vê o São Paulo todo dia. É lógico. Ô, São Paulo, que bom
bom de ver aqui que fosse um tremendo passe. Todo dia vê o Careca lá, pô. E os caras do São Paulo nem conhecem o Sampaoli, pô. Não jogaram com ele, não trabalharam com ele. É uma coisa meio evidente, meio óbvia, né? Agora, eu acho que é natural. Agora, isso tudo aí também... Gente, assim, eu acho que tem um discurso um pouco desconectado da realidade do que está sendo São Paulo hoje. São Paulo teve 2 jogos ótimos. São Lourenço e Corinthians. Os outros jogos são ruins. Domingo foi um vexame contra o América Mineiro. São Paulo é um time que não ganhou um jogo como visitante do Campeonato Brasileiro. Ganhou na Copa do Brasil 3 vezes. Ganhou do Sport, ganhou do Ituano e ganhou do Palmeiras. Dos últimos 11 jogos, só 2 vitórias. Então, 2 vitórias, que são vitórias importantes que meio que ofuscam, mas o São Paulo também não é um time convincente, seguro. Aliás, isso é importante até frisar o seguinte, tem gente que até hoje assim, tem certeza, não sei de onde você tem essa certeza, que se o Dorival fosse técnico do Flamengo, estaria voando. O Flamengo vai fazer um ano sexta-feira do seu último grande jogo, que foi contra o Vélez, na Argentina. Teve o do Grêmio esse ano, que poderia ser parecido, porque teve pênalti perdido, poderia ter sido 3-4-0 também. Mas vamos contar então assim, de um ano para cá, da sexta-feira, dia 1º de setembro, que vai fazer um ano do 4-0 no Vélez, para cá, um grandíssimo jogo, contra o Grêmio em Porto Alegre. Alguns jogos bons, razoáveis, isso com diferentes treinadores. Mesmo com o Dorival não aconteceu nada parecido depois dos tops. Teve o segundo tempo contra o Atlético Mineiro, que foi o dia do soco na cara, que também eu achei... 15 minutos, 20, né? Quando o time tomou conta do jogo, o Atlético Mineiro que pregou, que marcou muito, né? Fez muita falta também. Aí depois o Flamengo tomou conta do jogo e virou ali muito no talento do Arrascaeta, né? Que também, depois disso, não fez um jogo bom. Foram 6 partidas depois daquela do soco na cara do Pedro, que foi quando ele decidiu o jogo, ele só fez jogos tímidos. Nem contra o Grêmio, que ele fez o gol de pênalti da vitória, tudo, ele não jogou bem. O Arrascaeta não vem jogando bem. Aquele jogo foi uma exceção. Até a ausência dele na final, eu vou falar agora uma coisa séria. A ausência dele na final, é claro que ela é importante, porque você sempre espera que ele jogue bem. Um lance decisivo também. Sim, né? Mas esses lances não estão acontecendo muito, não. Teve contra o Atlético, esses 6 últimos jogos nada, contra o Olímpia não aconteceu nada. Não aconteceu nada. No jogo importante contra o Olímpia, o senhor Arrascaeta não fez nada de importante. Então, se for para jogar o que jogou contra o Olímpia nesses jogos, então vai fazer diferença. É verdade. Agora... Bom, galera, rapidinho, eu discordo um pouco, porque o Arrascaeta, mais ou menos, é melhor do que muita gente ali. Fez golzinho também contra o Coritiba. Eu acho que o Arrascaeta é muito importante. Não dá para tratar do tipo assim, o Arrascaeta tá fora e jogando ou não, tanto faz, que não é assim não, mano. A gente não sabe nunca como seria, porque ele não deve jogar. Então, assim, eu acho que a temporada do Arrascaeta, desde o ano passado, ele tá aquém. Parte física, lampejos, é pouco. Tem que entregar mais. Tem que ser mais regular. Ele, Gabriel, todos eles. Bruno Henrique não, esse é outro papo. Tem que entregar. Ficou um ano parado quase. E o Bruno Henrique, todo jogo ele entrega. Mesmo que ele não joga muito bem, você percebe jogadas. Chama o jogo, e volta, e marca, faz até cobertura ele faz. E você não vê o Arrascaeta e o Gabriel conseguir entregar algo parecido. É o trio, né? Ali. Vamos dizer que os 3 são os 3. Então, Everton Ribeiro, que eu já acho que é outra coisa, jogador mais veterano, já não tem mais força, não consegue mais render tanto. Por que o Bruno Henrique, depois de quase um ano parado, consegue e o Gabriel Arrascaeta não consegue? E o Bruno Henrique é veterano, tá? É mais velho que os dois. 32, vai fazer 33. E o Gabriel vai fazer amanhã 27 e o Arrascaeta tem 29. Nenhum dos dois chegou aos 30. O Bruno Henrique já tem 4 anos a mais do que um, né? E quase 7 anos a mais do que o outro, né? 6 anos, quase 6 anos a mais do que o outro. Ele é bem mais velho até. Ele está mais perto do Everton Ribeiro do que desses dois. E o Bruno Henrique continua correndo barbaridade, se entrega e joga e faz gol. E quando faz gol e vibra e tal, ele é diferente. Então isso também tem que ser, o torcedor tem que pensar nisso também. Por que não estão entregando, gente? Tem momentos assim. Aí quando o Arrasca joga pra caramba contra o Atlético, nossa, como ele é decisivo. Então, mas quantas vezes ele fez isso? Eu não digo nem que seja tão decisivo, tá, gente? Que tem regularidade nos jogos, não tem apresentado. Não tem. Então, se for Arrascaeta meio lusco-fusco aí desses jogos, então não vai fazer diferença. Sério, não vai. Agora vai sempre ter uma dúvida, né? Porque se ele estivesse em campo, ele poderia, claro. Tá bem, e ser decisivo, porque ele tem muito talento. Mas acho que ele tem que entregar mais. Ele tem que entregar mais. E aí é que está a grande questão. Quem no Flamengo tem tamanho, tem peito, tem coragem de cobrar um jogador desse? Uma cobrança profissional, não é um esporro, não é uma cobrança. O que está acontecendo? Por que não está rendendo? Vamos ver seus números? Vamos ver seu nível de atuações? Sua questão física? Pega um relatório. O que está havendo contigo? É mais ou menos que nem quando um aluno bom, o melhor aluno da classe, de repente começa a tirar notas medianas. Alguém chama o professor, alguém chama, o que está acontecendo contigo? Se você for nota 9, nota 10, agora está tirando 5,5, 6, o que está havendo? Está vendo alguma coisa errada, você está com algum problema. Vamos detectar o problema?
que está desviando sua atenção? Por que não está jogando o que pode? Nenhum dos dois. Isso é uma constatação, gente. E agora, o que acontece? Falar sobre isso, tem uma ala da torcida, de qualquer torcida é assim, que hoje em dia é assim, né? O jogador, ele é colocado na condição de ídolo, ele parece um deus intocável. Não é. Não é. O jogador, ele pode ser assim questionado, está na fase ruim, vai ser. Se o De Bruyne tiver mal amanhã, ele vai para o banco no Manchester City, o Guardiola vai chamar ele na conversa. O que está acontecendo contigo? Tô mal fisicamente, estou com uma dor no pé, estou com não sei o quê, vamos resolver esse problema. Agora mesmo está contundido. Sabe? Então, acho que o Arrasca, ele é um desfalque pesado, mas dependendo de que Arrascaeta estaria em campo, que é uma resposta que nunca teremos, porque ele não vai jogar. Só se forçarem a barra, acontecer uma recuperação milagrosa, eu acho que não vai jogar. E nem deve jogar se não estiver em condições adequadas. Ele nem adianta forçar a barra para jogar. Segundo um levantamento da ESPN, Bruno, das 34 finais da Copa do Brasil, a maior parte dos campeões decidiu fora de casa. Sim. 19 vezes, o equivalente a 56%. Quem fez a segunda partida como mandante ficou com o título em 15 oportunidades, ou seja, 44% do total. A diferença diminui se forem excluídas, aí que tá, as decisões de 2006, Flamengo e Vasco, porque as duas foram no Maracanã com a arquibancada dividida, e 2014, Atlético Mineiro e Cruzeiro, por envolverem times da mesma cidade. Assim seriam 17 campeões atuando a última partida fora e 15 diante de suas torcidas, ou seja, muito igual, né? Igual, faz a mesma coisa e depende muito dos times, claro, assim, eu até prefiro que o meu time jogue a segunda em casa, mas não é uma garantia, não é uma coisa, se jogar a segunda em casa vai ganhar. Mas é muito igual. Jogo, né? Júlio Casares acabou de dar uma declaração que ele tem 64 mil ingressos. Então tem 1 milhão de pedidos. Ele falou exatamente 1 milhão de pedidos. Ele falou, vai ser uma guerra. A guerra já começa para conseguir ingressos. E sobre esse negócio de expectativa, de perspectiva de momento do time, o São Paulo mesmo passou por momentos assim. O São Paulo em 2009, para ver como hoje uma Copa do Brasil para o São Paulo é muito importante. E antes, em outros momentos, não era, e pro Flamengo ao contrário. Em 2009, o São Paulo manda o Muricy embora 6 meses depois de ter sido tricampeão brasileiro, e o motivo, vamos dizer, popular, foi, não ganhar a Libertadores, depois de ter sido eliminado da Libertadores. Então, há alguns anos, há um pouco mais de 10 anos, o São Paulo achava que ganhar o brasileiro vai ganhar, ganhou 3 seguidos, é fácil pra gente, o time é melhor, tem mais estrutura, vai chegar e vai ganhar. É um absurdo não ganhar a Libertadores. Mandou um técnico tricampeão brasileiro embora porque não ganhava a Libertadores, em 2009. Então, como é diferente. O Crespo hoje tem muita gente que ainda gosta muito do Crespo, eu acho o Crespo um bom treinador, nada contra, mas tem muita gente que adora o Crespo porque ele foi campeão paulista. Antes o São Paulo meio que ignorava o paulista, assim, tanto faz. Se o Dorival ganhar a Copa do Brasil, ele vai virar um ídolo grande, vai ter gente que daqui a alguns anos vai falar, o Dorival foi gigante no São Paulo. E ele pode ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Sim, tem essa possibilidade. Eu lembro que o Rogério, quando era goleiro ainda, o São Paulo jogou 7 anos seguidos a Libertadores e na época não jogava a Copa do Brasil. Teve uma vez que o time estava perto de não classificar, aí ele falou, cara, eu não me imagino jogando essas primeiras fases de Copa do Brasil, com viagem longa. Isso aí eu não me imagino mais, não. Eu me imagino jogando aqui na América do Sul. Era meio assim. Então depende muito do momento do time. Hoje um título de Copa do Brasil, esses caras vão virar ídolos. O técnico, os jogadores vão ficar bem grandes assim pra torcida, pro clube. E no Flamengo ao contrário, né? Não fizeram mais que obrigação. Sim, é meio isso, né? Fala, não fizeram mais que obrigação, tá? Então é muito diferente, né? A pegada é muito diferente. Se depender disso, o São Paulo ganha. Agora o São Paulo é inferior. Se você olhar, nós é inferior. Só que essa pegada, até que ponto ela vai fazer a diferença? O assunto agora é Flamengo. Vamos para a ESPN. Números de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo desde a sua estreia lá em 2019. Já são 5 temporadas defendendo o Flamengo. Os números do Gabigol: 59 jogos, 43 gols, 11 assistências.
43 jogos, 27 gols, 12 assistências. 45 jogos, 34 gols, 10 assistências. 63 jogos, 29 gols e 5 assistências. E nesta temporada, em 46 jogos, 20 gols e 4 assistências. Teve protesto lá na festa de aniversário do Gabigol. A gente vai trazer mais informações com a Roberta. Meus comentaristas aqui já falaram, precisa sim, porque a torcida disse que não precisava de Gabigol. A gente já vai falar sobre isso. Mas a Roberta vai trazer mais informações também, como é que isso repercute lá no clube. Tudo bem, Beta? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Beijo para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte. Olha, a gente está aqui acompanhamos a chegada dos jogadores. O treino estava marcado para 3 horas da tarde. Essa reapresentação, então, do Flamengo na parte da tarde. O rubro-negro que às vezes, na maioria das vezes até treina na parte da manhã. Hoje esse treino à tarde, mas vale a gente reforçar que em outras vezes, outras oportunidades também tiveram treinos na parte da tarde, como o de hoje, logo depois do festão do poderoso Gabi. Esse foi o tema da festa do Gabigol. Essa festa aconteceu em uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro. Cerca de 30 torcedores foram até lá, protestaram, insatisfeitos por Gabigol comemorar o aniversário dele em um momento que o Flamengo vive uma fase irregular. Lembrando, vem de empate contra o time reserva do Internacional. Há pouco tempo foi eliminado na Conmebol Libertadores e agora também tem clássico pela frente, o rubro-negro nas finais da Copa do Brasil também. Então os torcedores protestaram, mas hoje aqui do lado de fora o clima é bem tranquilo. Hoje, inclusive, é o aniversário de fato do Gabigol. Ele completa 27 anos e o Flamengo fez um post nas redes sociais parabenizando o jogador. E eu trago então, vou ler a legenda desse post então para o fã de esporte. Hoje é aniversário do nosso ídolo e sempre decisivo Gabigol, multicampeão com o manto sagrado. E aí o Flamengo relembra todas as conquistas desde que o Gabigol chegou aqui, assinou com o clube. Aí nos comentários alguns torcedores insatisfeitos ainda falando que ele não poderia comemorar nesse momento complicado do time, e outros também parabenizando e agradecendo por tudo que o Gabigol já fez também com a camisa do Flamengo. Eu disse, aqui fora o clima leve, mas dentro a gente vale reforçar que o clima não é dos melhores em relação ao técnico Sampaoli. Mesmo assim, o presidente Landim essa semana deu respaldo para o Sampaoli seguir no comando do time. Ontem, inclusive, ele veio aqui no Ninho do Urubu, conversou com o treinador. Então, Sampaoli segue aí no comando do Flamengo. Lembrando que os próximos compromissos, no próximo sábado, tem o clássico contra o Botafogo, contra o líder do Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece no Newton Santos. O Flamengo tem 15 pontos de diferença para o Botafogo. O Botafogo tem 51 pontos e o Flamengo 36. E como eu disse, esse jogo acontece lá no Tapetinho, onde o Botafogo ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro. São 11 jogos, 11 vitórias. O Flamengo querendo aí acabar com essa invencibilidade do Botafogo em casa e também com foco na preparação para as finais da Copa do Brasil. Os jogos acontecem dias 17 e 24. O Flamengo correndo contra o tempo para tentar recuperar 2 jogadores, Luiz Araújo e Arrascaeta. Eles têm lesões na coxa. Mas é isso, Flamengo treinando aqui no Ninho do Urubu, do lado de fora, nada de protestos, a gente acompanhando toda essa movimentação no dia seguinte da festa do Gabi, que hoje está fazendo aniversário. Gláucia, volto com você. Obrigada, Beta. Beijo pra você. Boa sequência de trabalho por aí. Até uma semana que deveria ser mais tranquila dentro do Flamengo, tem sempre alguma coisa. A gente comentava ontem aqui, né, Donk? Protesto em festa de aniversário, o torcedor falando que não precisa do Gabigol, vocês falaram precisa sim. Quantos gols decisivos ele já não fez em decisão de Libertadores, enfim. Me parece muito mais aquela coisa de achar nomes, apontar dedos para o atual momento, para a atual fase. Enfim, é muito nessa linha, né? E os dedos muitas vezes apontados para a direção errada, né? Porque você pode questionar, acho que pode alguma temporada de alguns jogadores do Flamengo, o próprio Sampaoli, mas no fim o grande responsável pela péssima temporada que o Flamengo... Péssima ainda é um pouco forte, porque você está falando de um time que está nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro e na final, mas uma temporada bem abaixo do esperado em relação, sobretudo, ao desempenho. É a diretoria, pelas decisões que tomou, pela forma como tem lidado em toda a temporada. Então acho que a cobrança sempre acabou sendo muito maior em cima dos jogadores quando, como reafirmo, acho que pode haver cobrança sim em relação ao desempenho dos jogadores, sempre com respeito, é claro,
mas se cobra menos a diretoria quando eu vejo ela como a principal responsável. E, sinceramente, a festa do Gabigol, o treino estava marcado para tarde. Se foi influenciado ou não, eu acho que não seja por isso. Acredito que seja uma grande coincidência. Mas, de qualquer forma, foi uma questão estabelecida o treino à tarde, que não é o comum. Ele estava no direito dele de comemorar, desde que não houvesse qualquer excesso que atrapalhasse a questão profissional, o compromisso que ele tinha profissional, tá tudo certo, ele tá no direito. Não é porque o time tá em uma fase que ele não pode comemorar um aniversário. Talvez possa questionar, poderia ter um cuidado para não ter vazado, para dar brecha para esse tipo de repercussão em rede social, mas assim, não vejo um erro o cara querer comemorar a festa dele desde que não atrapalhe o trabalho dele, que é o que me parece que aconteceu nesse caso. Então, acho que a cobrança poderia ser mais direcionada aos principais responsáveis pela fase atual do Flamengo. E é uma coisa que tem acontecido muito no futebol brasileiro, né? Confundir essa situação de a vida pessoal do jogador, são seres humanos, são pessoas que têm a sua vida privada também. Então, assim, não atrapalhou, não foi, enfim, nada que tenha pegado dentro do horário do clube, como você disse. Então, assim, né, gente? Não, são vidas privadas também, né? Exato. Ele tem ali o seu profissional, mas o seu pessoal, e aí fazer protesto e ali cobrar nesse momento. Eu falei isso aqui ontem, né, num outro Sport Center que eu participei, sobre como me incomoda a maneira como se apropriaram da vida, né, do atleta, assim. E aí o torcedor, ele se sente no direito de ditar o que ele deve fazer ou não. Como se o torcedor tivesse a agenda pessoal do jogador e falasse, agora você tá liberado. Não, agora você vai ter que ficar quietinho, você vai ter que ficar aí, curte com a sua família, pede um bolinho, mas festa não, a gente não vai admitir. Sinceramente, não é o torcedor que vai, né, falar isso, admitir ou não. E aí eu acho que o Gabriel, ele acerta em manter a ideia dele. Porque aí ele se reapropria da vida, né? A vida é minha, a minha parte profissional com o meu clube está alinhada, então a partir daqui ninguém se intromete. Então eu acho que é isso. E em meio a uma preparação também para um clássico importante no fim de semana, enfrenta um Botafogo que a gente vê na liderança do Brasileirão, sobrando ali na ponta, sabe também do peso que tem esse clássico por toda a circunstância que vive o Flamengo, né? Exato, e aí falando do aspecto futebolístico, é a grande semana para mim em relação ao São Paulo de mostrar o trabalho, porque a gente fala da questão do calendário, o quanto que exige o estilo dele, de fato, eu acho que isso tem influência, mas pelo elenco poderoso que o Flamengo tem, é o principal elenco da América. Acho que já poderia estar apresentando alguns sinais melhores em campo. É fato que, em relação ao time que era do início da temporada do Vitor Pereira, acho que até houve uma evolução, embora o momento não seja bom, de fato, da temporada do Flamengo, mas agora podendo ter essa data FIFA, é verdade que tem jogadores convocados, mas não é o caso de ninguém do Flamengo em relação à seleção brasileira. Então vai poder assimilar mais a ideia e ter um confronto pesadíssimo contra o Botafogo, mas assim, é uma semana inteira que o São Paulo pôde trabalhar e conseguir fazer esse time ser muito mais equilibrado, né? Porque o que me pega mais no Flamengo é a falta de regularidade entre uma atuação e outra, às vezes durante até a mesma partida. Ele só deu o azar de ser o Botafogo, né? O adversário em que ele precisa dar essa resposta. Então, se a gente amplia o cenário, um curso muito normal, perder hoje do líder do campeonato, que é líder com sobra, que vai muito além de resultado, mas sim de desempenho. Só que daí pode entrar uma maneira de como perder, né? Então, acho que é isso. O Flamengo, que já mostrou em diversas partidas uma forma até meio que descompromissada com o jogo, desligado, enfim, pelo menos a atitude nesse jogo vai ter que mostrar. Bom, galera, eu acho que tinha que ter dado resposta já contra o Internacional, que os caras estavam com time misto e a gente não conseguiu ganhar os caras, mano. Isso aqui é brabo, né? 0-0. Aí fica devendo aqui e ali e nada. Então não adianta. Contra o Botafogo é óbvio, a gente tem a obrigação de ganhar. O Botafogo tradicionalmente tem vindo perdendo pra gente. Agora, se a gente ganhar do Botafogo, dá uma melhorada na moral, né? Dá uma melhorada considerável. Mas o jogo principal para todo mundo é contra o São Paulo na Copa do Brasil. Não adianta nada querer dar uma resposta pro Botafogo e ganhar 3, que seja 5-0 no Botafogo, e aí depois os outros jogos do Brasileirão for uma merda e a gente não ganhar o Brasileirão, enfim.
A Copa do Brasil vai ser o prêmio de consolação aí do Flamengo ou a última pá de cal logo nesse time, porque tá nessa temporada, né? Porque tá difícil. Agora, realmente o torcedor não sabe separar muito o profissional ali da vida pessoal do atleta, é um fanatismo. Infelizmente tem uma pequena parcela da torcida que é assim, de todo time. No Flamengo acaba sendo um pouco mais expressivo porque a torcida é gigante, então vai ter proporcionalmente mais gente fazendo merda, entendeu? E aí os caras protagonizam essas cenas lamentáveis que foram as de ontem na porta da festa lá do Gabigol. Não pelo protesto em si, mas por quebrar o carro dos outros, tentar invadir a propriedade dos outros, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é vandalismo e bandidagem. E o que me preocupa mesmo é o Arrascaeta, cara. Voltar para jogar a final, não sei como vai ser. Ano passado que ele tava muito assim, né? Jogando capenga assim, com dores e reclamando, pubalgia, não era? Ele tava com os problemas lá. Ele tá fazendo 3 sessões de terapia por dia, ele e o Luiz Araújo, porque querem voltar para ontem a jogar. Eu acho difícil, mas de repente tem uns caras que jogam infiltrado, né? Que fala, botam um remédio ali para dor e cai dentro do jogo. É difícil, né? Mas tem uns caras que são meio malucos, né? E fazem isso. Eu acho que talvez, de repente, o cara tente jogar nem que seja 45 minutos, meia hora, para ver qual é. Para ver se faz alguma diferença. Mas realmente é lamentável não ter o Arrascaeta numa final tão importante. E tem também o Manchester City de olho no Vitor Hugo. Isso também complica pra gente, porque os caras têm bala na agulha, é um time enorme, né? O Pepe Guardiola de treinador. Tudo bem que a ideia dos caras primeiramente é emprestar ele, mas os caras estão vendo que algum europeu vai comprar, estão pensando em garantir logo o garoto, entendeu? Então assim, vamos ver como é que vai se desenrolar aí essas semanas mesmo, para ver se vai valer a pena a gente esquentar a cara e pelo menos ser campeão da Copa do Brasil, né? Como o Flávio Prado falou ali, se o São Paulo der tudo de si, o Flamengo der tudo de si, dá Flamengo. Se o São Paulo der tudo de si, o Flamengo for médio para bom, dá Flamengo. Agora, se o Flamengo, todos os outros cenários, o Flamengo, né? O Flamengo só perde para ele mesmo, se ele quiser. A não ser aquelas coisas de azar que tem no futebol, tipo um cartão vermelho, jogar com um a menos. Sei lá, o cara mete um balaço num gol de falta, essas coisas assim que acontecem. Tirando isso, a tendência é dar Flamengo. Mas realmente o Campeonato Brasileiro agora virou de menos, né, galera? Minha humilde opinião aí, tá? Se você ficou até agora, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like aí, que é bem importante para dar uma moral pra gente, tá bom? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo.